Maria acordou antes do despertador tocar. Não porque estivesse descansada, mas porque o corpo já não conseguia ir além daquele limite invisível que a exaustão impunha. O frio da madrugada atravessava as paredes finas do quarto alugado e parecia se instalar diretamente nos ossos. Ela ficou alguns segundos de olhos abertos, olhando para o teto manchado, tentando reunir forças antes mesmo de se levantar. Miguel dormia ao lado dela, respirando curto e irregular, como se o próprio ar fosse pesado demais para um corpo tão pequeno. Maria estendeu a mão com cuidado e encostou 2 dedos na bochecha do filho, apenas para se certificar de que ele estava ali, que estava bem, que ainda era real. Levantar exigia mais do que vontade, exigia coragem. Cada manhã trazia junto uma pergunta silenciosa. Aquele dia seria diferente ou apenas mais uma repetição cansada do anterior? Ela se sentou devagar na beirada da cama, tentando não acordar Miguel. O chão estava gelado sob os pés descalços. O quarto era pequeno demais para sonhos grandes. Um colchão baixo, uma cadeira encostada na parede, uma cômoda antiga que rangia sempre que era aberta. Nada ali tinha sido escolhido por gosto. Tudo tinha sido aceito por necessidade. Maria foi até a pequena pia improvisada no canto do quarto, lavou o rosto com água fria e observou o próprio reflexo no espelho rachado. O rosto parecia mais velho do que realmente era. Olheiras profundas, olhos sempre atentos, como se o perigo pudesse surgir a qualquer momento. Ela se lembrava vagamente de como era sorrir sem calcular as consequências. Aquela versão dela mesma tinha ficado para trás. Enquanto vestia a roupa simples separada desde a noite anterior, Maria pensava na entrevista. Não era um emprego garantido, nunca era, mas era uma possibilidade. E naquele momento, possibilidades eram tudo o que ela tinha. O casaco fino pendurado atrás da porta parecia insuficiente só de olhar, mas ainda assim ela o vestiu. Era melhor do que nada, sempre era. Miguel começou a se mexer e a emitir pequenos sons. Maria voltou rápido para a cama, pegou o filho no colo e começou a balançar de leve. Ele abriu os olhos devagar, ainda confuso, e fez um barulho baixo, quase um pedido silencioso. Maria encostou o rosto no dele e respirou fundo. O cheiro de leite morno e infância, misturado ao tecido gasto da roupa dele, fez algo apertar dentro do peito dela. Ela sabia que não podia falhar. Não hoje. Não mais. Na pequena cozinha compartilhada com outros moradores, Maria abriu a sacola onde guardava o que restava da comida. Havia apenas um pão, amanhecido, duro nas bordas, mas ainda macio por dentro. Ela ficou alguns segundos olhando para ele, como se estivesse diante de uma decisão maior do que parecia. Não havia mais nada. Nem leite, nem fruta, nem reserva escondida. Aquele pão precisava durar o dia inteiro, ou pelo menos enganar a fome até a noite. Ela cortou um pedaço pequeno e comeu devagar enquanto segurava Miguel com o outro braço. Mastigava sem pressa, não por prazer, mas para prolongar a sensação de estar alimentada. Guardou o restante do pão dentro da sacola, dobrando bem o papel ao redor, como se isso pudesse protegê-lo. O caminho até o ponto de ônibus era conhecido demais. Maria conhecia cada rachadura da calçada, cada muro pichado, cada loja fechada cedo demais. Andava rápido, não por pressa, mas por hábito. O frio fazia Miguel se mexer no colo, e ela ajustava o casaco tentando protegê-lo do vento que parecia mais forte naquele dia. O céu estava cinza, sem promessa de melhora.
Quando chegou ao ponto de ônibus, Maria sentou-se no banco de metal gelado e segurou Miguel com mais força. Olhou ao redor. Poucas pessoas esperavam. Cada uma parecia envolvida nos próprios pensamentos, nos próprios problemas. Maria gostava desse anonimato. Ninguém ali sabia da vida dela e ela não precisava explicar nada. Foi então que percebeu os dois idosos sentados mais afastados. Eles já estavam ali quando ela chegou, mas só depois de alguns minutos seus olhos realmente os enxergaram. O homem mantinha a postura curvada, com os braços apoiados nas pernas e o olhar fixo no chão. A mulher estava encolhida, com o corpo levemente inclinado em direção a ele, como se buscasse algum tipo de apoio silencioso. As roupas dos dois eram simples, gastas, limpas, mas claramente antigas. Maria desviou o olhar rápido. Não queria criar envolvimento. Aprendera da forma mais dura que se envolver demais podia custar caro. Ela já tinha problemas suficientes. Olhou para Miguel, que agora observava o movimento ao redor com curiosidade. O som distante de carros passando e o vento cortante preenchiam o silêncio do lugar. O tempo parecia passar devagar demais. Maria olhava o celular antigo com a tela trincada, contando os minutos. A entrevista estava próxima. Se perdesse aquele ônibus, tudo desmoronaria mais uma vez. Pensou no gerente, que talvez nem a chamasse pelo nome. Pensou nas perguntas repetidas. Pensou na sensação de sair de mãos vazias de novo. Miguel começou a se mexer inquieto e soltou um chorinho baixo. Maria tentou acalmá-lo com movimentos lentos. O choro não aumentou, mas também não cessou. Foi nesse momento que a mulher idosa levantou os olhos e olhou diretamente para eles. O olhar não tinha pena nem curiosidade excessiva. Tinha apenas cansaço e algo parecido com compreensão. Ela sorriu de leve, um sorriso pequeno, quase tímido, mas sincero. Maria sentiu algo estranho no peito. Não era alegria nem tristeza. Era um peso silencioso que surgia sem aviso. Ela desviou o olhar de novo, tentando ignorar aquela sensação. Não queria pensar no que não podia resolver. Não queria enxergar além do próprio limite. O vento ficou mais forte e a mulher idosa levou as mãos ao corpo tentando se aquecer. O homem continuava imóvel. Maria apertou a sacola contra o corpo, sentindo o contorno do pão lá dentro. Sentiu a fome que tinha aprendido a suportar. Sentiu o medo de não ter depois. Sentiu a urgência de sobreviver. O ônibus ainda não vinha. Maria fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos. Pensou na própria infância, em como a mãe costumava dividir tudo mesmo quando havia pouco. Pensou em como jurara que nunca passaria pelo mesmo. Pensou em como promessas feitas na dor raramente se cumprem do jeito que imaginamos. Quando abriu os olhos, a mulher idosa ainda a observava. Não insistia, não pedia. Apenas estava ali, existindo. Maria sentiu o peso da escolha crescer dentro dela. Um peso que não tinha nome, mas exigia resposta. Ela abriu a sacola devagar, como se cada movimento precisasse ser confirmado. Tirou o pão e partiu ao meio com cuidado. As mãos tremiam levemente. Estendeu um pedaço na direção dos dois idosos. Não disse nada. Não esperou agradecimento, apenas ofereceu. O homem levantou os olhos pela primeira vez. A mulher levou a mão à boca surpresa. Os dois aceitaram em silêncio. Maria voltou a guardar o outro pedaço na sacola e segurou Miguel com mais força. O coração batia rápido demais. O ônibus chegou logo depois. Maria subiu sem olhar para trás. Sentou-se perto da janela e respirou fundo. Sentia que algo tinha ficado no ponto de ônibus. Algo que não sabia explicar.
Não fazia ideia de que aquele gesto simples acabaria sendo o início de uma história que mudaria tudo. Maria desceu do ônibus com Miguel nos braços, sentindo que o corpo estava ali, mas a cabeça ainda tinha ficado no ponto. O prédio da entrevista ficava a poucas quadras dali. Um prédio antigo, com a pintura descascada e janelas altas demais para quem precisava entrar, sem se sentir pequeno. Ela parou por alguns segundos antes de atravessar a porta. Ajeitou o casaco, respirou fundo e entrou. A entrevista durou menos do que ela esperava. O homem que a recebeu parecia cansado antes mesmo de ouvi-la falar. Fez perguntas previsíveis, folheou o currículo rapidamente e assentiu com a cabeça sem demonstrar interesse real. Maria respondeu tudo com cuidado, escolhendo cada palavra, mantendo a voz firme apesar do aperto no peito. Miguel permaneceu quieto, quase como se soubesse que aquele momento importava. Quando terminou, o homem sorriu de forma automática e disse que entrariam em contato. Maria agradeceu, saiu e sentiu a decepção se instalar antes mesmo de virar a esquina. Do lado de fora, o vento parecia ainda mais frio. Maria caminhou devagar, sentindo a fome começar a se manifestar de forma mais agressiva. Pensou no pão, pensou se tinha feito a coisa certa, pensou se aquele gesto não tinha sido caro demais para quem já tinha tão pouco. Mas o pensamento não trazia arrependimento, apenas dúvida. Os dias seguintes voltaram ao ritmo conhecido. Miguel exigia atenção constante e Maria se dividia entre cuidar dele e procurar novas oportunidades. Cada resposta negativa parecia pesar mais do que a anterior. Ainda assim, algo tinha mudado. Os rostos dos dois idosos surgiam na mente dela com frequência inesperada. Às vezes, enquanto lavava roupas, outras vezes, enquanto embalava Miguel à noite. Era como se aquela cena tivesse ficado em suspenso, esperando continuação. Uma semana depois, sem planejar, Maria se viu caminhando novamente em direção ao mesmo ponto de ônibus. Não tinha decidido conscientemente. Apenas percebeu que seus passos a levavam para lá. O coração acelerou quando se aproximou, e antes mesmo de chegar, ela já sabia. Eles estavam lá, sentados no mesmo banco, no mesmo lugar, como se o tempo tivesse parado desde a última vez. O homem mantinha a postura curvada e a mulher segurava uma sacola vazia no colo. Maria sentiu um nó se formar na garganta. Aproximou-se devagar, sem saber exatamente o que dizer. A mulher foi a primeira a reconhecê-la. O sorriso surgiu tímido, mas imediato. O homem levantou os olhos e assentiu com a cabeça em um gesto simples. Maria sentou-se ao lado deles, sentindo o frio do banco atravessar a roupa fina. Foi a mulher quem falou primeiro. Disse o nome devagar, como se quisesse garantir que Maria ouviria direito. Rosa. Depois apontou para o homem. José. As palavras vieram poucas, espaçadas, mas suficientes. Contaram que moravam ali perto, em um quarto pequeno emprestado por conhecidos. Disseram que o filho prometia ajuda, mas quase nunca aparecia. Maria ouviu mais do que falou. Sentia que qualquer pergunta poderia parecer invasiva. Miguel começou a se mexer, e Rosa estendeu a mão com cuidado, tocando de leve o pezinho dele. O gesto era delicado, quase reverente. Maria não se afastou. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de se proteger do contato. Antes de ir embora, Maria ofereceu ajuda de forma tímida. Disse que poderia trazer comida às vezes. Disse que não tinha muito, mas podia dividir. José tentou recusar, mas Rosa segurou o braço dele em silêncio.
Maria anotou o endereço em um pedaço de papel amassado e prometeu voltar. E voltou. No dia seguinte, levou um prato simples feito com o pouco que tinha. Arroz ralo, legumes quase sem tempero, mas preparados com cuidado. José agradeceu em voz baixa. Rosa sorriu com os olhos marejados. Maria sentiu algo aquecer dentro do peito, apesar do medo constante de estar se envolvendo demais. Os dias passaram e Maria começou a ir com frequência. Sempre no fim da tarde, sempre com Miguel nos braços. Às vezes levava comida, outras vezes apenas ficava sentada, ouvindo histórias antigas. José falava pouco, mas quando começava, parecia esquecer o tempo. Contava sobre o trabalho que teve quando jovem, sobre a casa onde criaram o filho, sobre sonhos que ficaram pelo caminho. Rosa completava as histórias com detalhes pequenos, risos tímidos e silêncios longos. Maria percebeu que aquele silêncio era diferente do que conhecia. Não era vazio, era compartilhado. Foi em uma dessas tardes que ouviu pela primeira vez o nome do filho. Não disseram muito. Apenas mencionaram que ele aparecia quando precisava de dinheiro. Maria não fez perguntas, não precisava. Havia algo quebrado ali, algo que ela reconhecia sem precisar de explicações. Com o tempo, Maria começou a levar Miguel para brincar no chão enquanto conversavam. Rosa ajudava a segurá-lo. José observava com um sorriso contido. Aquele quarto pequeno começou a parecer menos frio, mas nem todos viam aquilo com bons olhos. Um vizinho observava tudo de longe. Não gostava da presença constante de Maria. Não confiava em seus gestos. Murmurava coisas quando ela passava. Maria sentia os olhares, mas fingia não perceber. Não queria problemas. Não podia se dar a esse luxo. Até que o problema veio sozinho. Certa tarde, quando Maria chegou, encontrou a porta aberta e pessoas estranhas dentro do quarto. Um homem de terno, uma mulher com prancheta, assistência social. O vizinho tinha feito uma denúncia. Alegava abandono, exploração, negligência. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Miguel começou a chorar e ela tentou explicar, mas as palavras saíam atropeladas. A polícia chegou logo depois. Perguntas foram feitas, olhares desconfiados lançados. Maria segurava Miguel como se ele pudesse ser arrancado de seus braços a qualquer momento. José parecia confuso. Rosa tremia. Foi nesse caos que a verdade começou a aparecer. O filho vinha retirando o dinheiro dos pais há meses. Deixava quase nada para a alimentação. Prometia voltar e sumia. Os registros mostravam saques frequentes. Maria ouviu tudo em silêncio, sentindo a revolta crescer misturada ao medo. Quando tudo terminou, Maria saiu do quarto com Miguel nos braços e o coração pesado. Sabia que aquilo era só o começo de algo maior. Algo que ainda não tinha forma, mas já ameaçava destruir o pouco que ela tinha construído. Ela caminhou para casa com passos lentos, sentindo que havia cruzado uma linha invisível. Não sabia se teria forças para seguir adiante, mas sabia que não conseguiria simplesmente voltar atrás. Algo dentro dela já tinha mudado. Depois do dia da denúncia, nada voltou a ser simples. Maria passou a sentir o peso dos próprios passos, como se cada decisão agora carregasse consequências maiores do que antes. O quarto onde morava parecia menor, o teto mais baixo, o ar mais pesado. À noite, o silêncio parecia gritar. Miguel dormia inquieto, mexendo-se no colchão, como se percebesse que algo ao redor estava fora do lugar. Maria o observava por longos minutos, tentando entender quando exatamente sua vida tinha se tornado tão frágil. Ela pensava em José e Dona Rosa o tempo todo. Pensava no olhar perdido de José quando a polícia fez perguntas.
aquilo fosse a âncora que ainda a mantinha de pé. Maria se perguntava se tinha feito mais mal do que bem ao se aproximar. Se sua presença não tinha acelerado um desfecho que talvez pudesse ter sido evitado. A culpa se misturava com o medo e com um cansaço que não dava trégua. Na manhã seguinte, Maria acordou com batidas na porta. O coração disparou antes mesmo de ela se levantar. Por alguns segundos, pensou em não atender, em fingir que não estava ali. Pensou em se esconder, mas Miguel se mexeu e ela soube que não podia fugir. Abriu a porta com cuidado. Era a assistente social, a mesma do dia anterior. O rosto sério, a postura firme, mas a voz um pouco menos dura. Ela explicou que a situação dos idosos ainda seria avaliada, que havia indícios claros de negligência financeira. Que o filho seria chamado para prestar esclarecimentos, que Maria precisaria explicar sua relação com eles. Cada palavra parecia carregar uma ameaça implícita. Maria ouviu tudo em silêncio, segurando Miguel com mais força do que o normal, como se o simples ato de apertá-lo pudesse protegê-los de tudo. Quando a porta se fechou, Maria sentou no chão e chorou em silêncio. Não foi um choro alto, foi um choro contido, daqueles que sacodem o corpo inteiro, mas não fazem barulho. Chorava de medo, chorava de cansaço, chorava por sentir que estava sempre a um passo de perder tudo. Mesmo assim, naquela tarde, ela voltou ao quarto de José e Dona Rosa. Não sabia se era prudente, não sabia se era permitido, mas sabia que precisava. Encontrou os dois sentados em silêncio, lado a lado, como se estivessem esperando algo que não sabiam nomear. José olhava para a parede. Rosa parecia ainda menor do que antes. Maria entrou devagar, sentou-se no chão, perto deles. Não falou nada, apenas ficou ali. Às vezes, presença era tudo o que se podia oferecer. Foi Rosa quem quebrou o silêncio. Contou que o filho tinha aparecido naquela manhã. Estava nervoso, alterado. Gritou, acusou Maria de se meter onde não devia. Disse que ela queria roubar o pouco que eles tinham. Maria sentiu o rosto queimar de indignação, mas não respondeu. Sabia que palavras naquele momento não resolveriam nada. José falou em seguida com a voz fraca, mas firme. Disse que estava cansado de esperar. Cansado de promessas vazias, cansado de ser tratado como um peso. Maria sentiu um aperto profundo no peito ao ouvir aquilo. Viu em José algo que temia para si mesma no futuro. A sensação de ser descartável. Naquela noite, Maria quase não dormiu. Pensou em ir embora. Pensou em se afastar antes que tudo ficasse pior. Pensou em proteger Miguel acima de tudo. Mas toda vez que se aproximava dessa decisão, algo dentro dela resistia. Não era orgulho, não era teimosia, era vínculo. Nos dias seguintes, o clima ficou mais tenso. O filho passou a aparecer com mais frequência, sempre nervoso, sempre exigindo. Maria tentava evitar estar presente quando ele chegava, mas nem sempre conseguia. As discussões eram abafadas, mas carregadas de ressentimento. José se calava. Rosa chorava em silêncio. Foi em uma dessas tardes que o confronto se tornou inevitável. Maria chegou e encontrou o filho andando de um lado para o outro, visivelmente alterado. Ele a olhou com desprezo. Disse que ela não tinha nada que se meter. Disse que ela só estava ali para se aproveitar. Maria sentiu o medo subir pelo corpo, mas não recuou. Disse apenas que estava ajudando porque eles precisavam. Disse que ninguém merecia passar fome ou frio. As palavras foram o estopim.
O filho avançou um passo. A voz subiu. As mãos se fecharam. José tentou intervir, mas foi empurrado. Rosa gritou. Miguel começou a chorar alto nos braços de Maria. Tudo aconteceu rápido demais. Maria se colocou entre o filho e os idosos sem pensar. O corpo reagiu antes da mente. Ela sentiu um empurrão forte, perdeu o equilíbrio e caiu. O impacto foi seco. A dor veio depois. Miguel chorava desesperado. Maria tentou protegê-lo com o próprio corpo. O filho parou por um instante, como se percebesse a gravidade do que tinha feito. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. A polícia chegou minutos depois, chamada por um vizinho que ouvira a confusão. O filho foi contido e levado para fora. José tremia. Rosa não conseguia parar de chorar. Maria ficou sentada no chão, abraçando Miguel com força, enquanto sentia a dor se espalhar pelo corpo. Quando tudo terminou, o quarto parecia outro. Não havia mais tensão, apenas exaustão. Maria sabia que algo tinha se rompido de forma definitiva. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas uma situação temporária. Ela saiu dali naquela noite com passos lentos. O corpo doía, mas a mente doía mais. Sabia que as consequências viriam. Sabia que teria que enfrentar decisões difíceis, mas também sabia que não poderia voltar a ser quem era antes. A escolha já tinha sido feita, mesmo que ela ainda não tivesse palavras para nomeá-la. Maria acordou no hospital com a sensação estranha de não reconhecer o próprio corpo. Tudo doía. Não uma dor aguda, mas um cansaço profundo, como se cada músculo tivesse sido usado além do limite. Por alguns segundos, não lembrou onde estava, nem por que estava ali. Depois, as imagens voltaram em pedaços. O empurrão, o chão frio, o choro de Miguel, o grito de Rosa. Ela abriu os olhos devagar. A luz branca do quarto a fez fechar os olhos novamente. O cheiro de hospital era forte e impessoal. Quando tentou se mexer, sentiu uma fisgada intensa na lateral do corpo e soltou um gemido involuntário. O ar pareceu faltar por um instante. Foi então que ouviu um som conhecido, um chorinho baixo, irregular, mas inconfundível. Miguel. O coração de Maria disparou. Tentou se virar com dificuldade, ignorando a dor. Antes que pudesse chamar alguém, viu uma sombra se aproximar. Rosa estava sentada ao lado da cama, segurando Miguel com um cuidado quase sagrado, como se ele fosse feito de algo frágil demais para o mundo. José estava de pé, um pouco atrás, com as mãos apoiadas no encosto da cadeira, observando tudo em silêncio. O alívio veio forte demais. As lágrimas escorreram sem aviso. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de constatação. Eles estavam ali, não tinham ido embora. Rosa percebeu que Maria estava acordada e sorriu com os olhos marejados. Aproximou-se devagar e colocou Miguel nos braços da mãe. O bebê se acalmou quase imediatamente ao sentir o cheiro conhecido. Maria o apertou contra o peito, ignorando a dor no corpo. Aquela sensação era mais forte do que qualquer desconforto físico. José falou pouco, disse apenas que ela tinha sido corajosa. Maria tentou responder, mas a voz falhou. Ela não se sentia corajosa. Sentia-se cansada, exausta, vulnerável, mas não se arrependeu. Algum tempo depois, uma assistente social entrou no quarto. Dessa vez, o tom era diferente. Menos acusação, mais escuta. Explicou que o filho havia sido detido, que os registros de abuso financeiro eram claros, que medidas estavam sendo tomadas para proteger José e Rosa. Falou também sobre a possibilidade de abrigo temporário para os dois. Maria ouviu tudo em silêncio. Cada palavra fazia sentido. Cada procedimento parecia correto. Ainda assim, algo dentro dela se apertava ao imaginar José e Rosa em um lugar estranho, separados dela, separados de Miguel.
Quando ficou sozinha, Maria encarou o teto branco e pensou no que significaria aquela separação. Pensou no quarto vazio, no banco frio do ponto de ônibus, nos olhos cansados de Rosa. A ideia doía mais do que as costelas machucadas. Dias se passaram. Maria recebeu alta com recomendações simples, nada grave, segundo os médicos, mas precisava de repouso. Repouso era um luxo que ela não sabia como oferecer a si mesma. Ainda assim, saiu do hospital com Miguel nos braços e José e Rosa ao seu lado. Não sabiam exatamente para onde iriam. Apenas caminharam juntos. Nos dias seguintes, a presença dos dois idosos na vida de Maria deixou de ser ocasional e passou a ser constante. O quarto onde eles moravam já não era seguro. Não havia garantia de permanência. Maria hesitou antes de oferecer o próprio espaço. Era pequeno, apertado. Mal comportava ela e Miguel. Mas quando viu o olhar cansado de Rosa e a postura resignada de José, soube que não conseguiria negar. A primeira noite foi silenciosa. Todos dormiram pouco. Um colchão no chão. Cobertores improvisados. O som distante da rua entrando pelas frestas da janela. Maria observava Miguel dormir e se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Não havia garantias. Não havia planos claros. Apenas a certeza de que não podia virar as costas agora. Com o tempo, a rotina começou a se ajustar. José acordava cedo e ficava sentado perto da janela, observando a rua como se quisesse entender novamente o mundo. Rosa ajudava como podia, dobrava roupas, preparava café ralo, cuidava de Miguel quando Maria precisava sair. Pequenos gestos, pequenas contribuições, nada era exigido. Tudo era oferecido. A casa simples começou a ganhar outro ritmo. Não era conforto, era presença. A justiça seguiu seu curso. O filho foi proibido de se aproximar. Respondeu pelos abusos. Maria acompanhou tudo de longe, sem prazer, sem satisfação, apenas com a sensação amarga de que aquilo era necessário. Certo dia, Rosa chamou Maria para conversar. Disse que não queria ser um peso, que entendia se ela quisesse que procurassem um abrigo. Maria ouviu em silêncio e respondeu com honestidade. Disse que não sabia o que o futuro traria. Disse que também tinha medo, mas disse que naquele momento eles eram família. José chorou em silêncio, um choro contido, de homem que passou a vida inteira segurando tudo sozinho. Meses passaram, lentamente. Miguel começou a engatinhar, depois a dar os primeiros passos, segurando-se nos móveis. Rosa ria com mais facilidade. José contava histórias do passado com mais frequência. Maria ainda enfrentava dificuldades. Ainda havia dias de escassez. Ainda havia incertezas. Mas havia também apoio. Em uma tarde comum, Maria percebeu algo diferente. Estava cansada, mas não desesperada. Preocupada, mas não paralisada. Sentada no chão, observando Miguel brincar entre José e Rosa, sentiu uma paz estranha, imperfeita, mas real. Ela sabia que ainda haveria desafios, sabia que a vida não se tornaria fácil de repente, mas também sabia que não estava mais sozinha para enfrentá-la. E isso mudava tudo. O tempo não resolveu todos os problemas de Maria. Não trouxe respostas fáceis, nem transformou a vida em algo confortável. As dificuldades continuavam ali, presentes, insistentes. Havia dias em que o dinheiro ainda não era suficiente. Dias em que o medo voltava a bater, silencioso, lembrando que nada estava garantido. Mas havia algo que tinha mudado de forma definitiva. Agora, os dias não pareciam mais soltos, desconectados. Eles se encadeavam, tinham continuidade. A casa simples passou a ter sons que antes não existiam. Passos pela manhã, panelas sendo mexidas devagar, vozes baixas no fim da tarde.
José acordava cedo e ficava sentado perto da janela, observando a rua, como se estivesse reaprendendo a olhar o mundo. Às vezes comentava algo pequeno, um vizinho que passava, uma criança brincando, um cachorro dormindo ao sol. Rosa caminhava pela casa com passos lentos, mas firmes. Cantava baixinho enquanto dobrava roupas. Inventava canções antigas que Miguel ouvia atento, como se cada nota fosse uma história sendo contada só para ele. Miguel crescia cercado por mãos cuidadosas, não apenas pelas de Maria, mas também pelas de José e Rosa. Ele ria com facilidade. Engatinhava pelo chão simples da casa. Tentava se equilibrar segurando nos móveis. Cada pequeno avanço era celebrado como uma vitória silenciosa. Maria observava tudo com uma mistura de gratidão e espanto. Nunca tinha imaginado aquele cenário, nunca tinha planejado aquela forma de família. Certa manhã, enquanto preparava o café, Maria percebeu que o pão tinha acabado. Abriu a sacola esperando encontrar algum pedaço esquecido, mas estava vazia. Por um instante, sentiu o velho aperto no peito, aquele medo antigo, conhecido, que sempre surgia quando a escassez se apresentava. O pensamento automático veio rápido. Como resolver? O que cortar? O que adiar? Antes que dissesse qualquer coisa, José se aproximou da mesa, colocou a mão sobre ela e disse com simplicidade que tinha separado um pouco do dinheiro da aposentadoria. Rosa concordou com um aceno tranquilo. Não era muito, nunca era, mas era suficiente para aquele momento. Maria sentiu os olhos marejarem, não pelo dinheiro, mas pelo gesto, pela naturalidade com que agora tudo era dividido. O pouco e o muito, o medo e a esperança. Aquilo não era caridade, era partilha. Em outro dia, Maria levou Miguel para passear e acabou passando pelo ponto de ônibus. O mesmo banco de metal, o mesmo vento cortante. As pessoas iam e vinham sem se notar. Maria parou por alguns segundos e observou o lugar onde tudo tinha começado. Sentiu um nó na garganta ao lembrar do pão, da escolha, do gesto simples. Percebeu que aquele ponto não era apenas um lugar de espera, era um marco, um antes e um depois. Miguel segurava o dedo dela com força. Maria se abaixou e olhou nos olhos do filho. Pensou no futuro, não em grandes planos, mas em possibilidades. Pensou que talvez Miguel crescesse aprendendo que família não é apenas sangue, que cuidado não é obrigação, que gentileza pode mudar destinos. José e Rosa envelheciam aos poucos, mas agora não pareciam invisíveis. Tinham rotina. Tinham histórias. Tinham alguém que os chamava pelo nome todos os dias. Maria percebeu que também tinha mudado. Já não se via apenas como alguém tentando sobreviver. Via-se como alguém capaz de sustentar vínculos, de permanecer, de escolher. Certa noite, enquanto Miguel dormia, Maria sentou-se no chão da sala simples com José e Rosa. Conversaram sobre coisas pequenas, o clima, o tempo, memórias antigas. Em algum momento, Rosa segurou a mão de Maria e disse que a vida tinha sido dura, mas que ainda assim valia a pena quando se encontrava alguém disposto a ficar. Maria sentiu o peso e a leveza daquelas palavras ao mesmo tempo. Não houve final feliz no sentido comum. Não houve riqueza repentina, nem soluções mágicas. Houve continuidade, houve cuidado, houve escolhas feitas todos os dias, mesmo quando cansava, mesmo quando doía. Maria entendeu então que o gesto feito naquele ponto de ônibus não tinha sido um acaso. Tinha sido uma decisão sobre quem ela queria ser, mesmo quando quase não tinha nada, mesmo quando tudo parecia escasso. A casa continuava simples, as paredes ainda finas, os móveis ainda poucos, mas havia algo que não faltava mais: presença, pertencimento, família. E Maria sabia que enquanto houvesse escolhas assim, ainda haveria caminhos possíveis, mesmo nos dias mais frios.
Tudo havia começado com um pão dividido ao meio. E tudo continuava porque alguém decidiu não virar as costas.